A Bíblia é a palavra inspirada por Deus. O único livro inspirado por Deus. Que aí não entra só a sabedoria humana, nem a inteligência humana. O seu padre trouxe aqui uma premissa que eu julgo ser muito importante. A Bíblia é antiga e nova. A Bíblia, primeiro, devemos dizer que é o amor de Deus. E depois, a Bíblia é sumamente Jesus Cristo. Boa noite, telespectadores. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso CEA Podcast, a extensão da Mesa do Senhor. Hoje vamos falar sobre a Bíblia e trouxemos um ilustre convidado. Sua Excelência Reverendíssima, Sr. Padre Francisco Feliciano, missionário teresiano, a quem desde já agradecemos por aceitar o nosso convite e dizer ao Padre que estamos na sua jurisdição. Estamos em casa. Muito boa noite, Mutepa, e a todos os que nos acompanham. Com imensa alegria que eu aceitei este convite. Na verdade, invadiram a minha jurisdição. Entre aspas, mas conheço a iniciativa, louvável, desde a origem. De sorte que hoje, estando aqui, portanto, estamos a concretizar aquilo que, naturalmente, foi o objeto do nosso encontro, mesmo na casa residencial. Pelo que é um prazer e uma alegria de hoje estar aqui convosco para partilhar o tema interessante e atual. Primeiro, agradecemos nós por aceitar o nosso convite e, sim, lembrar que o seu padre esteve desde os primórdios da ideia. Lembro que tivemos eu e o Paulino na casa paroquial, abordar com o seu padre sobre o tema. E, sim, hoje, felizmente, tornou-se uma realidade e era suposto fazermos a primeira edição com o seu padre. Exatamente. Mas decidimos trocar. Por ser o pai, decidimos trazer hoje, no Dia do Pai. Feliz Dia do Pai, seu padre, já agora. Muito obrigado. E sim, sabemos que é pároco de Santo Henrique do Sul. A paróquia está aqui na jurisdição onde nos encontramos. Missionário teresiano, atual superior dos missionários, Santa Teresa de Jesus. Perfeito. Já agora mandar também um abraço a toda a companhia Santa Teresa de Jesus, as irmãs teresianas, o movimento teresiano apostólico, onde eu tive durante muito tempo da minha vida. O MTA, no caso. O MTA, sim. Os amiguinhos de Jesus e todo o percurso associado a Santa Teresa de Jesus, né? O nosso só Deus basta, nada te perturba. Exatamente. Quero mesmo aproveitar que no dia 22, portanto, deste mês, no próximo domingo, às 10h30, celebrará a Sua Excelência Reverendíssima Dom Emílio Belelo na Sé Catedral, tanto uma missa pontifical que marcará os 150 anos desde a fundação da Companhia de Santa Teresa de Jesus, ou seja, das Irmãs Teresianas. Portanto, a família toda está em festa. Portanto, a primeira obra que Santo Henrique de Ossó fundou já lá vai tendo 150 anos de existência. Queremos nós, enquanto CEA, também daqui a 150 anos poder ter Dom Emílio, se for, a celebrar uma missa em honra desse nosso projeto. Pois bem. Mas o padre, hoje, parabenizar as irmãs por esse feito, e dia 22 certamente que estaremos com as irmãs na Sé Catedral. Hoje, padre, nós queremos falar sobre a Bíblia, a sua interpretação à luz da fé católica. Mas antes disso, sabemos que o seu padre é um homem de muitos ofícios, um verdadeiro homem da educação. Então queremos que o seu padre faça uma pequena introdução sobre aquilo que tem vivido hoje, que tem feito enquanto missionário teresiano, as obras, a academia também. Sei que o padre tem um gosto pelo direito e sei que também esteve agora a terminar a licenciatura. Então fazer uma espécie de um refresco daquilo que é hoje
a vida desse homem de Deus. Pois bem, mas antes eu gostava de vos levar à oração Só para que tudo muito obrigado. seja iluminado pelo Espírito Santo. Obrigado, Sr. Em Padre. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando apareciam as vossas palavras, Senhor, eu tomava-as como alimento. As vossas palavras eram o encanto do meu coração, porque fui chamado pelo vosso nome, Senhor Deus do Universo. Que o Senhor nos conduza nesse encontro, nesse diálogo. Enfim, abençoe os promotores, abençoe a todos que vão passar aqui, neste lugar, procurando exatamente não os interesses próprios, mas para ajudar os irmãos que também são telespectadores que vão acompanhando esse podcast, que é um princípio louvável. Por tudo isso vos pedimos em nome do Senhor que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado pela oração, Sr. Padre, pela bênção. E já agora, podia, por favor, fazer uma pequena introdução Pois daquilo bem. que é a vida do Sr. Padre atualmente. Sim. Bom, eu não gosto muito de falar de mim. Eu sou suspeito, Sr. Padre, eu não posso falar do Sr. Padre. Gosto mais que os outros digam de mim, mas se impõe de facto a identificação e por isso vamos fazê-lo com muita humildade, porque somos filhos da igreja e como filhos da igreja somos também da humildade. E aí mesmo, antes de mais nada, hoje quero endereçar exatamente os cumprimentos a todos os pais do mundo inteiro que buscam naturalmente viver a exemplo de São José, já que hoje é dia do pai. E sobretudo aqueles pais que passam necessidades, desempregados, aqueles que sofrem por diversas situações, veem as suas famílias desestruturadas por causa do básico que é a economia. E que São José, modelo de pai, homem justo, prudente, escolhido por Deus, seja o intercessor e que nenhum pai desista exatamente das suas responsabilidades. E é nesse sentido também que eu, de facto, sinto-me pai. Não biológico, não tenho um filho biológico, mas tenho muitos filhos espirituais, de onde vocês fazem parte. E então, quem sou eu? Eu sou o Padre Francisco Feliciano, tanto natural do Ambo, no município da Cala, e naturalmente a Bíblia para mim comecei a apreciá-la desde a tenra idade por intermédio dos meus pais, que são de gema católica, e levaram-me muitas vezes exatamente a entender que só o Senhor é o fim e a meta de todas as coisas. Comecei a gostar da Bíblia, não como Bíblia como tal, mas como Assembleia. Portanto, em Ubuntu há um livro que se chama Assembleia, que se lê aos domingos, em Ubuntu, que eu falo a minha língua, a língua inglesa, a minha língua inglesa. Ok. E a minha mãe, como não teve a oportunidade de ir à academia, não estudou, é camponesa. Quando ela naturalmente nos educou, já, tanto ela era viúva, nós os órfãos, no tempo de guerra, mas ela nunca desistiu de nós. Quando eu passei a saber ler, ela exigia-me, pedia-me, não exigia, e pedia-me que eu lesse para minha mãe os textos do dia ou do domingo. E então, a partir dali, começou a minha missão de querer penetrar desse grande livro antigo, mas ao mesmo tempo novo, que é a Sagrada Escritura, para ir entendendo a mensagem. De sorte que, quando eu atingi os meus 14 anos, ao querer ir para o seminário, já tinha mais ou menos algumas noções do que é a importância da Sagrada Escritura. E claro, estando no seminário, não tem como. Para quem queria ser padre, a Bíblia é o vademécum. Portanto, é o livro mais importante para aquela pessoa que se prepara para a vida sacerdotal e também para ser
profeta dos nossos tempos. De sorte que um sacerdote tem que ter 2 livros essenciais, que é a Bíblia e depois o jornal. Mas esse jornal, que são os factos sociais que devem ser, os fenômenos sociais da sociedade, do dia a dia, que devem ser iluminados pela Sagrada Escritura. E depois, então, estando no seminário, portanto, fomos fazendo o estudo pormenorizado e mais acadêmico, mais adequado da Sagrada Escritura. E encontramos também grandes mestres na Sagrada Escritura, os professores, portanto, já com um nível bastante alto, mestrado, enfim, doutoramento. Estou aqui a citar mesmo o meu antigo professor exatamente de exigência da Sagrada Escritura, dos Salmos, o padre muito conhecido, famoso, o padre Bonifácio Chimboto, da Diocese de Benguela. Grande acadêmico, exigente, e então não tem como passar pelas suas mãos sem que consiga também amar a Sagrada Escritura. E é um livro bastante, não fala só de Deus, mas também é um livro que ilumina. E, portanto, desde lá até hoje que sou sacerdote, eu nunca mais deixei de ler a Sagrada Escritura. E estando mesmo aqui na Diocese de Viana, ordenado no dia 30 de dezembro de 2012. 30 de dezembro, só para. Exatamente, 30 de dezembro de 2012, na Diocese de Viana. Alguns meses depois fui eleito pelo então bispo de Viana, Dom Joaquim Ferreira Lopes, para poder estar na frente da pastoral bíblica. É por isso que chamamos seu padre. Nós conhecemos a história. Pois, e ali eu fiquei mais de uma década. Sim. Mas, a trabalhar com jovens. Esse tempo a trabalhar com jovens, com a Bíblia principalmente, e é por esse motivo que convidamos o seu padre. Dentre muitos temas, escolhemos a Bíblia porque conhecemos o trabalho que fez na pastoral bíblica, naquelas nossas fogueiras antigas. O seu padre falou a parte mais importante na apresentação. Foi o padre que celebrou meu matrimônio. Então, pois bem, exatamente. Isso, tem que ser dito, seu padre. Essa é a parte mais importante da apresentação. Eu sim, tanto celebrei o matrimônio do Mutepa e tantos outros filhos que por nós passaram, mas com muita alegria. Até hoje espero que, pois, embora nunca ainda cheguei em casa, mas olhando para si, está sendo bem cuidado. Isto tem razão, seu pai. É verdade. Lembro doente. Sim. Foi um tempo complicado, mas você conseguiu atender ao meu pedido. Sim. E hoje publicamente também agradeço por isso. Pois. Sempre na condição de filho. Trabalhamos muito tempo juntos, enquanto pastoral juvenil, enquanto assistente espiritual. Então foi realmente um tempo, e gostaríamos de ter o padre aqui. Era um... Pronto, nós temos que bater o martelo, era um motivo de honra, e para nós todos, nossa equipa toda, é um motivo de orgulho. Hoje estamos aqui com o seu padre. Mas o seu padre abordou que começou a ler a Bíblia muito cedo, e depois teve que começar a fazer também a interpretação muito cedo. Hoje, enquanto sacerdote, né, de lá para cá, por que se sente que é muito mais importante hoje fazer a interpretação da Bíblia do que eventualmente no tempo anterior? Bom, as responsabilidades também aumentaram. Sim. A partir dali só fui nomeado pároco, depois de trabalhar 5 anos como vigário paroquial da paróquia de Santa Teresa de Jesus. Já sou pároco há 8 anos. E um sacerdote não pode viver sem a Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura é um livro que tem uma sabedoria antiga e nova, atual, que ilumina nas decisões, no governo do povo de Deus. E depois, ainda mais hoje, como superior dos missionários teresianos, naturalmente conduzindo também os outros sacerdotes, querendo ou não, tem que ser homem da oração. Okay. E a Sagrada Escritura nos ensina exatamente a falar com Deus através da letra sagrada. Okay. Pelo que é isto. Não se pode, se alguém, um sacerdote, viver sem exatamente esse amor à Sagrada Escritura, talvez posso compará-lo como um carro sem travão.
Um carro pode sem fazer travão. acidente. O seu padre trouxe aqui uma premissa que eu julgo ser muito importante. A Bíblia é antiga Inova. e nova. É. Hoje, como nós podemos fazer essa interpretação? Temos que ler a Bíblia toda, temos que escolher um determinado livro. Hoje, um católico iniciante está a começar a sua vida cristã ativa na catequese. Como é que podíamos orientar esse católico a ler e a interpretar a Bíblia Sagrada? Bom, há um método filosófico que diz que, dentre muitas coisas, é bom começar pelas coisas mais simples, para depois ir às coisas complexas. E eu diria mesmo que a Bíblia não pode ser lida como se fosse um romance, nem se pode ler como se fosse uma enciclopédia, nem tão quanto como que fosse um jornal. A Bíblia deve ser lida primeiro em querer pedir. Quem quiser de facto ser orientada pela Sagrada Escritura, a primeira coisa que deve fazer é pedir a orientação de Deus. Portanto, rezar primeiro. Pedir a compreensão. Porque dessa compreensão, então, começar com as coisas, como disse, com as coisas simples. Temos livros que ajudam a penetrar o coração da Sagrada Escritura, como os Evangelhos, São Mateus, São Lucas, São Marcos, os Salmos, que ajudam, por exemplo, nos momentos, se calhar, da tristeza, ou mesmo até também da emoção muito elevada. Temos eclesiásticos, que eu aconselharia a ler. Temos também, diríamos, o livro da sabedoria, que ensina como ter sabedoria para governar-se e governar os outros, para dar decisões muito importantes. Assim, paulatinamente, a pessoa vai penetrando, para não começar com as coisas complexas. Porque as coisas complexas, diríamos mesmo, devem ser feitas na academia, como a hermenêutica, que é exatamente o instrumento para a interpretação do conteúdo como tal, porque a Sagrada Escritura, como sabem, é um livro cujo autor não é único. Sim. Tem muitos autores. Desses muitos autores, de acordo com a cultura, com o tempo, com as circunstâncias, se não for assim, diríamos, interpretado bem, pode levar a erros. Então, começar com as coisas simples, mas com espírito próprio, não tanto ler as coisas ao pé da letra, porque da maneira como a Sagrada Escritura foi escrita ontem, o sentido hoje pode ser diferente. Ok, mas só padre, aqui não ler ao pé da letra, eu prefiro voltar ao Francisco de 14 anos, Muito bem. lendo a Sagrada Escritura para a mãe. Sim. E o seu padre disse agora algo que chama muita atenção. Temos que começar pelas coisas simples. Mas que tipo de erros podemos ter ao interpretar mal a Sagrada Escritura? Como católicos. Porque hoje a gente vê nós os católicos somos muito atacados por não decorar os capítulos, versículos. Então, que tipo de erros podemos encontrar numa situação como essa, lendo a Bíblia, interpretando mal a Bíblia? Bom, o fenômeno religioso é um fenômeno que tem muita força. E se a pessoa não for aquela formada, não for aquela pessoa, diríamos mesmo orientada, facilmente pode se desviar. E nós, na Igreja Católica, não nos preocupamos tanto em decorar os capítulos, mesmo na academia. Não está proibido, mas para quem tem a memória suficiente, que decore. Mas a Igreja nos apresenta mais conhecer a palavra
viver a palavra, porque mais do que teoria, são as atitudes e o espírito próprio da verdade. Ok. Isso é que ajuda a poder estar na orientação suficiente. Portanto, para dizer que quem interpreta mal a Sagrada Escritura corre erros gravíssimos, por exemplo, de desgostar o que antes amava. Ok. Estamos a dizer, hoje, muita gente, por ignorância, e acabou mesmo de sair da Igreja Católica por uma simples pregação de alguém que decorou um capítulo ou um versículo na Sagrada Escritura que também mal entendeu, porque a Sagrada Escritura ora afirma uma coisa, ora afirma outra. Posso dar aqui o exemplo das imagens? Sim, à vontade, só pode. Ok? A mesma Sagrada Escritura em algum momento proíbe e em algum momento permite. E os que querem desviar os outros pegam mais na proibição, Ok. sem nunca chegar na permissão. Portanto, mas há razões suficientes por que a Sagrada Escritura algumas vezes proíbe e outras vezes admite, permite que se faça alguma escultura da imagem. Estamos a falar de Nossa Senhora, de Jesus, dos santos, que nós chamamos de, diríamos, da Virgem Maria e hiperduria. Né? A hiperduria que não é adoração à Virgem Maria, mas é a máxima veneração entre as criaturas, porque Maria é escolhida por Deus para ser a mãe do seu próprio filho unigênito. Mas na Sagrada Escritura encontramos capítulos que se proíbe a escultura de imagens. Estamos a falar quando, por exemplo, Moisés sai do sopé da montanha, no Monte Sinai, quando foi à busca dos 10 mandamentos, e o povo liberto por Deus ali embaixo, já sem Moisés, desviou-se. Começou a adorar o bezerro, né? Eles próprios fizeram o bezerro. Então, isto foi mesmo uma substituição de Deus, portanto, o ídolo. Até nessa altura, isso sim é proibido. Mas na própria Sagrada Escritura encontramos outros capítulos que falam, por exemplo, depois do povo de Deus ter murmurado contra Moisés. E naturalmente, esse povo apanhou a praga, não é? A desgraça. Houve aquela realidade da mordedura de serpentes, mas Moisés, como diríamos o guia do povo de Deus, ao interceder, Deus pediu que pudesse fazer bronze da serpente, e que quem olhasse pela serpente, mesmo com a mordedura real da serpente, podia ficar curado. Sim. E no Antigo Testamento, essa serpente é mesmo de bronze, mas simboliza já o Novo Testamento, que hoje é Cristo, né? Quem olhar para Cristo, embora mordido pelas vicissitudes de várias ordens na sociedade, hoje não vamos só buscar a mordedura de serpente, mas há muitas coisas que podemos comparar como o mal que assola o homem, a exemplo do veneno da serpente. Não, tem que se olhar para Cristo para que, de facto, ali se encontre a salvação. É mais ou menos isso que nós podemos entender. Sim, nós acho que vamos preparar um tema só para falar das imagens. Muito porque bem. Acho que as imagens em si é um ponto crítico da Igreja Católica, e nós precisamos, né, de esclarecer, e estamos aqui com essa missão de procurar esclarecer aquelas pessoas que ainda têm algumas dúvidas relativamente a muitos temas associados à Igreja. Mas, do que significa
Bíblia inspirada por Deus. Sabemos que a Bíblia foi escrita por homens e acho que, salvo erro, há uma diferença de 1600 anos do último homem que escreveu e o primeiro. O que é que significa essa inspiração? Bíblia inspirada por Deus. Bom, a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. O único livro inspirado por Deus. Que aí não entra só a sabedoria humana, nem a inteligência humana. Entra o poder de Deus. Esse Deus que quer falar para o seu povo, revelar-se para o seu povo. Por isso a Bíblia fala de si mesmo também. Por si mesmo se explica. É uma inspiração por quê? Porque nós vemos, de facto, sendo a palavra de Deus, os homens simplesmente foram instrumentos. E é por causa disso que até hoje é o livro mais lido, mais interpretado e mais atual, que orienta nações, sociedades e vida de cada um. Eu diria mesmo que a Sagrada Escritura é inspirada porque nela encontramos todas as respostas da vida humana. Não pode ser um livro simples. Aqui está o Espírito de Deus. Por isso, os compositores, ou seja, os escritores da Sagrada Escritura, como disse, foram variadíssimos. Há os profetas, há reis, há camponeses, há pastores, há o povo simples, comerciantes. E todos esses fizeram um trabalho da composição até que a igreja chegou a ponto de reconhecer, a fim de fazer então aquilo que se chama o cânone da Sagrada Escritura. Há alguns livros que entraram, outros não entraram. Esses que entraram é que são considerados livros inspirados por Deus. Nessa dimensão de livros que entraram e livros que não entraram, nós também temos vivido contradições, né? A nível da Igreja Católica e outras denominações religiosas sobre a quantidade dos livros existentes. Nós temos uma quantidade e outras têm outra quantidade. Nota-se claramente que em algumas matérias convergimos e outras divergimos. Qual seria a opinião do seu padre, enquanto sacerdote, relativamente a estes temas? Por que a Bíblia católica tem mais livros que a Bíblia de outras denominações religiosas? Muito bem. Pergunta inteligente, atual, e obrigado por essa pergunta. Dizer que quem conta um conto aumenta sempre um ponto. E, portanto, nós estamos na mãe, temos de ir à fonte. Sim. O autor número 1 da Bíblia, não vamos buscar noutras denominações religiosas. É a própria igreja. É a igreja que reuniu os seus filhos entendidos para se compor então, os livros que compõem a Sagrada Escritura, que são 73 livros. Sim. 23 do Novo Testamento e 46 do Antigo Testamento. E a partir daí, outras denominações religiosas só têm a Bíblia na mão porque tem uma mãe que a concebeu. E então, nessas interpretações e com a evolução do tempo, de acordo com exatamente com o entendimento particular, não é? Porque o Espírito também, não vamos dizer que só fala na Igreja Católica, fala em todas as igrejas, desde que essas igrejas tanto professem a fé verdadeira, a fé no Deus único e trino. Entretanto, houve essas rupturas em que os reformadores em algum momento entenderam que alguns certos livros na Sagrada Escritura estavam a mais. Por isso, se um filho de facto nega alguns princípios do pai,
Bom, vamos entender que é bom também aceitar a liberdade. Mas o pai, que é a Igreja Católica, na composição, a Sagrada Escritura ela é completa com 73 livros. Ok. Mas depois houve alguns que suprimiram 7 ou 6 livros. Porque que não entraram no seu cânone. Se olharmos na essência, nós convergimos, porque o que está em Gênesis está em todos os Gênesis. Exatamente. O que está em Êxodo está em todos os Êxodos, não Exatamente. é porque a Igreja Católica é que colocou ou a outra denominação é que colocou. Mas se temos todos a mesma visão, mesmo conhecendo a perspectiva do Renascimento, né, de Martinho Lutero, por que temos tanta divergência na opinião do seu padre relativamente à Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura, sendo o livro sagrado, né, e o livro que revela o próprio Deus, do meu ponto de vista, não importa que religião é, se Deus é o nosso foco, não podia ser motivo de divisão. Ok. Quando já Deus, nas denominações religiosas e com a igreja, há esse problema de divisão, significa que aqui já não há o Espírito verdadeiro e o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é o Espírito de harmonia, de paz, de união. E todos temos de nos reconhecer que somos filhos de Deus. Portanto, quando há essa confusão, já há um interesse humano. Ok. E esse é o interesse humano que temos de ter a coragem de extirpar para que o Senhor apareça mais e nós diminuamos. As nossas mãos sujam mais, escondem mais a beleza daquilo que é o próprio Deus do que se calhar deveria merecer. Na perspectiva católica, o que acontece quando alguém lê a Bíblia isolada de referências como para nós a tradição e o magistério? Bom, nós temos na igreja as três, chamamos três asas, não é? Tanto a tradição, a Sagrada Escritura, assim a nível de ordem, a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Portanto, a Sagrada Escritura é a Bíblia. A tradição é um ensinamento desde os apóstolos. E o magistério, o que ensina a igreja. Não é? É o ensinamento da igreja. Pois, para um bom cristão, é nessas três asas que deve caminhar e não ler de maneira isolada. Porque mesmo a Dei Verbum, que é um livro, uma constituição que se encontra no Concílio Vaticano II, no Vaticano II, no Concílio Vaticano II, este livro atesta de facto a existência dessas três realidades que acabei de dizer. Ok. E ler de maneira isolada, provavelmente a pessoa não alcançará aquilo que é as verdadeiras decisões e o plano do próprio Deus. Sem deixar de dizer, respeitar que de facto o Senhor hoje pode falar também, não é? De maneira particular. Mas aquilo que é o dogma, aquilo que são os ensinamentos da igreja, não se deve ler de maneira isolada para que não tenhamos o risco de andarmos e de chegarmos numa curva sem saída e de andarmos, se calhar, um pé na estrada e o outro pé, diríamos mesmo, no mato, né? Yeah. Ok. Sou padre como sacerdote. Hoje, como entende o papel da liturgia na compreensão e da palavra, da Bíblia, a liturgia em si? Pois bem, a liturgia deve traduzir, não é, aquilo que é a parte celebrativa dos mistérios, dos sacramentos, né, do próprio Deus. E a liturgia, nessa altura, tem um papel preponderante, porque ela, bem preparada, ajuda o fiel à conversão e também ajuda, diríamos, a buscar a Deus
de mais perto. Sr. Padre, quando é que uma liturgia não é bem preparada? Hoje, mais do que nunca, nós costumamos ver um grupo diríamos, um grupo coral, por exemplo, ou até mesmo aqueles que são indicados para poderem emprestar a sua voz, não têm tempo de poder preparar e improvisam. Ok. É nesse sentido, quando há improvisações, a liturgia já não atinge os objetivos, diminuem a força e o papel que deveriam desempenhar numa assembleia. Eu vou só fugir um pouco, Sr. Padre, já que estamos Sim. a falar de liturgia. Disse que de zona em zona vai aumentando o tempo da missa. Qual é o tempo ideal de uma missa, Sr. Padre? Bom, a missa não pode ser calculada assim cornograficamente, mas Papa Francisco, salvo erro, Sim. antes da morte, da morte disse que a homilia- a homilia tinha que levar só 15 minutos. 15 minutos. No máximo. Sim. Sim, os padres às vezes fazem 3 horas. Principalmente, vamos falar das excelências. Os bispos, quando vão visitar, eu penso que... Sim. E eu tenho muita estima pelos bispos. Eu lembro Dom Joaquim Ferreira Lopes nas suas homilias, quando nos dizia: vou falar só uma palavrinha. Nós aí já tínhamos que sentar, porque sabíamos que a palavrinha levava muito tempo. Mas levávamos sempre os nossos cadernos para anotar, porque nós aprendemos muito com as homilias. Bom, a missa ela pode ser celebrada por um sacerdote sozinho e também pela comunidade. Agora, se for com menos povos, se for uma missa celebrada com menos participantes, menos tempo pode ocupar. Portanto, eu, por exemplo, posso celebrar uma missa apenas de 15 minutos. Eu estou sozinho e, enfim, não tem muitas, mas vou seguir tudo, né? Não é a correr. Mas há partes em que às vezes fazem atrasar também a própria missa. Por exemplo, numa Eucaristia onde tem muita gente, pode-se gastar muito tempo na comunhão, pode-se gastar muito tempo no ofertório, pode-se gastar tempo, independentemente também desta diminuição do Santo Padre, não é? Que dizia que a homilia deve ser apenas mais ou menos, até não dizia 15 minutos, dizia 10 minutos no máximo. 10 minutos. Portanto, nós não estamos contra, mas há contextos. Sim, mas nós queremos perceber. Há contextos porque, por exemplo, em África e em Angola, o sacerdote deve iluminar o povo de Deus em todas as circunstâncias. Tem que falar da administração, tem que falar da saúde, tem que falar da falta de água, tem que falar da injustiça permanente. E a palavra de Deus ilumina toda essa vida. Então, acho que é diferente de um sacerdote, por exemplo, que da Europa, não é? Onde essas realidades todas já não é um problema. Ok. Está na Europa 10 minutos, em Angola, como tem muitos problemas, subimos mais um pouco. Mas a pergunta ficou, em média, só para... Em média, em princípio, deve ser a dominical, não pode passar mais de 1h30. 1h30. Sim, porque o Sopato, quando vai para a Europa, por exemplo, o Sopato esteve em Espanha, sim, tem horário da missa. Exatamente. E se tiver 30 passar, minutos, 45 as pessoas começam a levantar. Exatamente. Sopato. Mas aqui, voltando naquilo que é a Bíblia, é diferente uma leitura individual e uma leitura em comunidade? A comunidade, a assembleia convocada se celebra mais, não é? Porque a fé não é uma realidade só isolada. Okay. A fé é um dom comunitário também. E a fé é um instrumento importante que cada um deve conservar, cuidar e aprofundar. E com a comunidade se manifesta mais publicamente.
E por isso, essa fé minha, mas ao mesmo tempo ajuda a ter mais força também no meio da comunidade. Ok. De sorte que é importante entender, pois, que nós, como cristãos, devemos sim aderir a uma comunidade celebrativa e não de maneira só isolada, sem desprimor. E pronto, eu sei que muitos grupos bíblicos fazem isso, mas seria normal se nós abríssemos uma comunidade só para a leitura da Bíblia, como nós fizemos com livros. Hoje há muitas comunidades que ajudam meninos a ler, a alfabetizar, mas criamos uma comunidade cujo objetivo seria só leitura da Bíblia. Por exemplo, esse mês estamos na quaresma, março, vamos ler só o Evangelho de São João. E com sacerdotes, convidando pessoas para interpretar e explicar aquilo que acontece hoje. Isso a igreja permite, é uma coisa normal? Bom, hoje a igreja está muito mais aberta. Só mesmo esse trabalho que nós estamos a fazer aqui outrora era um problema. Portanto, estamos a falar de coisas muito importantes e sensíveis, de transmissão da palavra de Deus, e tocamos no livro mais importante do mundo, que é a Sagrada Escritura. Portanto, essa iniciativa, acho que muito bem informada, em comunhão com o pároco, em comunhão com o bispo, em comunhão com a igreja, para que numa comunidade paroquial possamos criar, por exemplo, um grupo para ir aprendendo, penetrando na Sagrada Escritura, essa formação permanente, treinando os adolescentes para que amanhã sejam, de facto, fortes na fé, adultos e maduros na interpretação da Sagrada Escritura, não está mal. Não está mal. É um campo aberto, pois acho que é melhor treinar as crianças para prepará-los para o futuro. E aqui a igreja tem também já outros instrumentos, por exemplo, a Lécio Divina. Sim, é sobre isso mesmo. Pois, sobre a Lécio Divina, e a Lécio Divina, como sabemos, o que é a Lécio Divina? É a leitura divina. Lécio Divina, a leitura divina da palavra de Deus. E que tem suas regras, né? Alguns os estudiosos colocam 4 a 5 regras. Era um costume dos monges, que consiste naturalmente em pegar na Sagrada Escritura e num determinado capítulo ler, entender, tentar ler mais 2, 3 vezes, depois fazer-se as perguntas, por exemplo, sobre Deus que está nessa palavra, o que é que eu entendi, e em relação ao que eu entendi, como aplicar para viver o amor ao próximo. Então, a igreja já tem também esses instrumentos, né? Para poder deixar que aqueles que queiram, portanto, possam crescer já nessa escola, nesses princípios, né, que acaba de dizer. Portanto, não está proibido, desde que tudo em comunhão com os pastores validamente ordenados. Sim. A comunhão com os pastores, só padre? Exatamente. Mas nessa comunhão que estamos a falar, linguagem original da Bíblia, seu padre? A linguagem original da Bíblia. Estamos a falar da língua da qual a Sagrada Escritura foi escrita. Sim. Bom, nós temos o grego, sim. Mas a linguagem original é o hebraico. Hebraico, aramaico e depois foi traduzido em grego. Mas essa tradução... Do grego também vai para o latim, e o latim naturalmente é que veio para outras línguas vernáculas. Para nós, hoje, a gente encontra muita Bíblia tradução africana. Essas traduções que vão acontecendo não faz perder também a essência daquilo que é a palavra original da Bíblia? Não, porque a tradução africana, os que traduzem são aqueles que primeiro eles aprenderam e estudaram nas línguas
na língua original, a Sagrada Escritura. Nós em Angola temos a felicitação do padre Macala, que é o reitor atual diríamos, do Seminário do Bom Pastor, na secção de Teologia, que também fez parte da tradução diríamos, da Bíblia africana. Mas antes, claro, ele teve esse estudo na língua original, para depois traduzir fielmente, né, na língua, nessas traduções africanas. Portanto, é mais para tirar do complexo para o simples, né? Ajudar o povo de Deus. Porque o estudo da Bíblia é o estudo mais difícil. Podemos comparar mesmo como se fosse alguém que vai para estudar realmente a música. Okay. Há muito tempo. E não são muito poucos que vão para a Sagrada Escritura, porque é mesmo um estudo sério. Nós agora temos na nossa congregação, temos o padre Ernesto Zambandi, que está a fazer a teologia bíblica, que no dia a dia nós estamos a ver o quanto às vezes nos mostra os textos em grego, depois a traduzir, enfim, porque não tem como estudar a Sagrada Escritura sem que você estude na língua original. Padre Ernesto, pois. Padre Ernesto, quando é que vem, seu padre? Pois, dentro de um ano, ele termina. Okay. A licenciatura, diríamos, na Bíblia, em Bíblia, e nessa altura já o teremos aqui no nosso meio. Então Joaquim também era biblista, não? Sim, na parte de exigência. Ok. E a Sagrada Escritura tem várias partes. Há os que estudam a Sagrada Escritura exegeticamente, okay. Há outros que estudam, diríamos, a Sagrada Escritura, a parte pastoral. Okay. Enfim. Mas exegeticamente é mais difícil, porque é para a interpretação mais acurada diríamos, do sentido original de que foi escrita cada capítulo, cada versículo. E hoje as redes sociais também vão ajudando a difundir um pouco a palavra de Deus. Hoje muitas congregações vão diariamente até aplicativos que nos partilham a leitura do dia. Como os fiéis podem olhar para isso e sentir que dessas partilhas bíblicas que a gente até vê no estado das pessoas, existe uma interpretação real e verdadeira da Sagrada Escritura. Até que ponto não estamos a ser enganados por pessoas que querem só publicar a mensagem bíblica? Bom, nós precisamos de olhar primeiro pela figura. Nem todas as publicações são fidedignas. Ok. Precisamos olhar pela figura, os seus estudos, porque senão correremos risco de poder aprender a Sagrada Escritura aos que são simplesmente ilusionários, não é? Os que não têm assim esse conhecimento acurado da Sagrada Escritura. Portanto, mas os programas em si, essas publicações ajudam, não é? a tirar a pessoa do nada para alguma coisa. Portanto, por exemplo, esse podcast é um instrumento importante para a transmissão da palavra e dizem muito bem que é a continuidade do banquete, não é? Sim, do altar, da ceia, da comunhão. Sim. Então, são instrumentos que nos valem através das redes sociais, a internet, tudo isso. Mas nem todas as publicações são diríamos... Sérias. O padre já disse que nós somos a continuação do banquete. Exatamente. Então podem continuar a seguir o nosso canal, porque é sério. Exato. Ceia Podcast em todas as plataformas. Estamos no YouTube, por favor. Sigam, coloquem o like e nos ajudem a crescer, porque precisamos espalhar a mensagem de Deus a mais pessoas. Só padre,
padre disse aqui que a Bíblia é comum e individual ao mesmo tempo, é antiga e nova. Como ela pode transformar ou ajudar as pessoas a tomarem decisões mais certas nesse nosso contexto atual? A Sagrada Escritura ajuda a pessoa a transformar-se se essa pessoa começar já com esse bom espírito, né? O Espírito de Deus. Portanto, ela, como disse, não pode ser lida como que um romance. Mais do que buscar a intelectualidade, deve-se buscar o espírito próprio que transforma, né? A prática. Aqui o amor. Portanto, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Okay. Não se pode entrar na Sagrada Escritura, querer lê-la como se fosse um livro qualquer. Não? É um livro que, antes de mais nada, deve-se pedir licença ao Espírito de Deus, que tudo ensina e educa para que a pessoa, naturalmente, se transforme lá dentro, lhe ajude nas decisões e também lhe ajude nos discernimentos. Portanto, ela, bem lida em diversos contextos e no estado da pessoa, pode sim ajudar a pessoa a ter menos medo, se essa pessoa está num estado de medo, a ter mais confiança, se está num estado de desconfiança. E a Sagrada Escritura ensina e atua em todos os contextos, em todos os fenômenos que uma pessoa pode estar a viver. De sorte que, para quem conhece os 73 livros, cada livro tem um contexto e quem vive uma realidade na Sagrada Escritura pode encontrar um livro propício para poder ajudá-lo a iluminar a situação que vive. E nessa senda maior, Sr. Padre, como sacerdote, como instruir os fiéis que, em termos de leitura, o Sr. Padre falou a questão das imagens, e temos outras que abordam sobre violência, sobre a lei antiga e até a percepção do castigo de Deus, fazer essa leitura bíblica, mas sem perder a essência do amor de Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, dizia São João. Sim, é oferecer-se, deixar-se perder nas mãos de Deus para que Ele te encontre. A confiança é muito importante. Ter confiança mesmo naquilo que a pessoa não entende ainda. Há exemplo de José, que não entendia todas as coisas das quais Deus lhe chamava, mas confiou e fez um caminho. Porque as promessas de Deus são fidedignas. Quando Deus promete, Ele cumpre. Pode passar muito tempo e séculos, mas nunca se esquece da aliança que faz e fez com seu povo. De sorte que é esta realidade que deve estar na base de quem, de facto, quer procurar que a Sagrada Escritura se torne um meio orientador da vida. Deixar-se perder nas mãos de Deus com confiança, porque Deus não engana, Ele é fiel em todos os tempos e lugares. Hoje a Igreja Católica recentemente teve, acho que conselho da como é que é o nome? Agora fugi-me, da Congresso da Reconciliação. O Congresso da Reconciliação. Como é que o diálogo ecumênico com outras confissões religiosas enriquece a compreensão bíblica? Muito bem. Bom, quando se fala do ecumenismo, parece ser um tema estranho. Sim. Aqui devemos fazer-nos compreender que o ecumenismo não é... Portanto, o iniciador do ecumenismo é a Igreja, não é? A Igreja Católica. Mas o fim último não é
tornar os que não são católicos católicos. Ok. Não. O ecumenismo é para que falemos a mesma linguagem, mesmo em pontos diferentes. Porque o ecumenismo ajuda a enriquecer no sentido de que não haja alguém a sentir-se inimigo ou uma religião a sentir-se inimiga da outra religião. Portanto, o católico não pode ter aversão ao protestante e o protestante de igual modo, porque juntos e ambos são cristãos, seguem a Cristo, Filho de Deus. Então, acho que o ponto de vista diferente nessa diversidade não pode tornar as pessoas inimigas, mas que juntos podemos ser mais fortes é real. Pois o carisma de um é diferente do outro e os nossos carismas servem não para nós mesmos, mas para o serviço dos irmãos. Portanto, um diálogo ecumênico bem feito, como o que aconteceu aqui no Congresso da Reconciliação, onde os desavindos sentaram à mesma mesa, procurando soluções em coisas comuns para o bem-estar da sociedade, com toda a abertura possível e também com toda a disponibilidade para a transformação. Acho que isso, as pessoas, no diálogo ecumênico, os fiéis saem a ganhar. Aqui quero mesmo dizer que talvez também foi pronto, na linguagem ecumênica, eu estou a estudar agora, estou a terminar o mestrado em matrimônio e família, ok? A parte teórica pelo menos já terminamos, agora vamos para a dissertação, a parte de escrever e tudo mais, depois de defender. E aí nós tivemos também um módulo do ecumenismo. Okay. Dizia o nosso professor, que é muito entendido e é um sacerdote que passou pela Europa e pelas grandes academias, dizia que... Também pode passar por aqui. Também pode passar por aqui. Sou Portanto, padre, dar o link. Exatamente. É verdade. É muito próximo aqui no Sumbe. Portanto, um sacerdote de renome. Enfim, e dizia mesmo que talvez pode ser que seja a voz do próprio Deus que desejou que houvesse, por exemplo, a ruptura dessa realidade de Martinho Lutero. Sim. Para que o Espírito falasse mais, né? Não podemos só encarar do ponto de vista negativo. Há também pontos positivos. Pontos positivos. Só padre, 10 anos na pastoral bíblica, na visão do seu padre, qual a mensagem central da Bíblia? Bom, a mensagem central da Bíblia, eu diria 2 mensagens. A Bíblia, primeiro, devemos dizer que é o amor de Deus. O amor de Deus. E depois, a Bíblia é sumamente Jesus Cristo. Porque quando falo do amor de Deus, estou no Antigo Testamento. No Novo, é Jesus Cristo que também já é a concretização do amor de Deus. Só padre, nós estamos a terminar e vamos mais uma vez agradecer, mas não vamos terminar sem antes dar um dos nossos produtos ao seu padre. Nós, enquanto ceia, fornecemos pulseiras religiosas com orações. Essa que eu vou dar agora ao seu padre é igual a minha, é do Pai Nosso. Muito bem. Gosto muito dessa oração do Pai Nosso. Exatamente. Essa acho que é uma das mais importantes orações que Jesus ensinou aos seus discípulos.
Eu gosto mais daquela parte, seja feita a sua vontade, seu Padre. Então, essa é a vontade de Deus para nós hoje, Muito no bem. Dia do Pai, oferecer ao seu Padre, por favor, se nos permitir. Deixa mesmo levantar aqui. Muito bem. Mas esse tempo terminou muito cedo. Já não terminou, seu Padre. Já não terminamos. Não terminamos, vamos só pôr a pulseira e... Pai Nosso, seu Padre. Muito obrigado. Ficou muito bem na mão do seu Padre. É verdade. E dizer aos nossos telespectadores, quem quiser adquirir a pulseira, é só acessar a J Marcas pelo canal da Ceia Podcast. Lá encontrará os nossos serviços e as nossas pulseiras. As pulseiras são patrocinadoras do nosso canal, então por isso é que sempre que tivermos aqui um convidado, vamos fazer questão de oferecermos as nossas pulseiras. Muito obrigado. Acho que eu sou um felizardo. Hoje levei a pulseira do Pai Nosso. Sim, seu Pai. Hoje é dia do Pai, seu Pai. Que é o resumo de todas as orações Exatamente que assim, um ser humano pode precisar. Não vamos terminar sem pedir que o seu Padre deixe um conselho, principalmente à juventude católica. Mas antes do conselho, seu Padre, vocês de Viana está de parabéns. Recebeu o Congresso Ecumênico, assim, da reconciliação. Como é que foi? O nome é... A SEASTE, mas realizou-se, claro, no território da Diocese de Viana. Nós também temos um estádio aqui nesse país, seu Padre. E mais uma vez vamos receber o Santo Padre, Sumo Pontífice, né? Antes da mensagem final, seu Padre, o que significa para o seu Padre a presença do Papa Leão em Angola. E estará na Diocese de Viana, Quilamba e Mushima, Arquidiocese de Luanda. Os nossos irmãos de Luanda não ficarem chateados conosco. Então, o que significa para o seu Padre essa visita nessa altura e no mês da paz? E o Papa Leão fala muito da paz. É uma graça muito grande, e essa graça nós, os angolanos, devemos aproveitá-la, pois vem o Vigário de Cristo na terra. O Vigário de Cristo a visitar o nosso país há quando dos mais de 500 anos de evangelização. Significa dizer que nós temos de nos predispor, abrir o nosso coração para nos focarmos na mensagem que nos trará, que é mais importante, e que não haja, se calhar mesmo, outros interesses, outras sabotagens, outras finalidades. O Santo Padre vem como um enviado do Senhor e devemos recebê-lo com um coração aberto para aprendermos e a concretizarmos a sua mensagem, que nos vai dizer. E nós estamos muito felizes, portanto, desta realidade toda. Acho que não tem outra alegria para um cristão católico em receber o Santo Padre. Mushima já sabemos, seu Padre, mas no Quilamba onde é que será a missa? Pois, no Quilamba será muito próximo, diríamos, ali onde está a se erguer o hospital. A se erguer o hospital. Portanto, há razões. Essa missa do Quilamba, queremos aqui dizer que é mesmo da responsabilidade da Arquidiocese de Luanda. Ok. Só que nós temos a graça de sermos vizinhos. É verdade que é o território de Viana. Vai acontecer dessa maneira porque no território da Arquidiocese de Luanda não se encontrou um espaço suficiente para acolher o Santo Padre. Mas aquela missa é da inteira responsabilidade da Arquidiocese de... O espaço está aqui. O espaço, sim. O espaço está aqui. Exatamente. Então, temos e aí ganhamos. Para além desse espaço, temos ainda a nossa mais concreta na Mushima. Sim, a casa da mãe. Tanto a casa da mãe. E aí... O Papa não pode passar sem ir na casa da mãe, com seu Padre. Tem que ir na casa da mãe. E acho que eu me agradeço. Agora, seu Padre, para finalizarmos mesmo, primeiro dizer que acho que temos
Deve ser o primeiro podcast onde se diz onde é que será a missa do Papa. Então todo mundo já sabe, será no Quilamba. Às 9 horas. Às 9 horas. Às 9 horas não, às 10 horas. Às 10 horas. Exatamente. Perto da construção do novo hospital. Sim. Ali na entrada, quem está aí para as vivendas. Exatamente. Pronto, só para... E às 16 horas será na Moshima. Estaremos todos no na mesmo Moshima, dia. no mesmo dia. Portanto, aqueles que quiserem ir antes, portanto, para Moshima, podem passar a noite lá. Inclusive, se está a preparar as condições, portanto, ninguém vai passar a fome lá. O governo está a mobilizar-se para poder, então, preparar pelo menos alguns lanches suficientes para todos os peregrinos. E é bom que, de facto, nos movamos, porque 500 anos depois, não é pouco, da evangelização, e todos precisamos de encher esses lugares das celebrações, das duas celebrações, para mostrar também ao país e ao Santo Padre que, de facto, nós somos um país sumamente cristão e que tem muita esperança na mudança da vida social, política, econômica, cultural, enfim, daquilo que são os nossos problemas. E é através da palavra de Deus que o Santo Padre nos vai trazer, com certeza. Se o nosso coração não se endurecer, muita coisa de positivo vai acontecer. Temos a certeza que sim, e nós certamente que estaremos nos dois locais e também estaremos com as pulseiras para a comercialização de quem estiver interessado neste dia. Só Padre, voltamos ao tema central, a Bíblia. Que conselho daria ao santo povo de Deus, à juventude em particular, que está a tentar entender a Sagrada Escritura? Em guisa de conclusão, quais seriam as últimas palavras do seu Padre relativamente à percepção da Sagrada Escritura? Para concluir, quero dizer que não se pode ter medo de querer penetrar na Sagrada Escritura, porque ela é a palavra de Deus. E ela, sendo a palavra de Deus, no teu estado, na sua simplicidade, enfim, penetre nela. Comece a apreciar as letras sagradas, que ela educam, transformam, te torna sábio e mudarão a tua vida. Tanto a Sagrada Escritura, a palavra de Deus muda a vida da pessoa, porque quem se encontra com Cristo naturalmente muda. Deus não olha as aparências, Ele olha o coração. Mas também não chama os capacitados, capacita os chamados. De sorte que todos nós estamos convidados, os jovens, os adolescentes, os adultos. Ninguém diga que a Sagrada Escritura é uma situação estranha. Não, nunca foi, nunca será, porque é Deus que quer revelar ao seu povo, à sua humanidade. E cada um, se tiver esse espírito de entregar-se nas mãos de Deus, acho que é a melhor coisa, porque Deus não quer a morte do pecador, mas antes que se arrependa e viva. E Deus é como o bom pastor que deixa as 99 ovelhas no redil à procura de uma que anda tresmalhada. Pode ser que essa ovelha tresmalhada seja aquele jovem, aquele adulto, aquele adolescente que hoje não quer, diríamos, não tem coragem de poder fazer ruptura para abraçar e apreciar a Sagrada Escritura para a orientação da própria vida. De sorte que, se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar as sentinelas. Muito obrigado, Sr. Padre Francisco. Queremos agradecer pela sua presença no nosso podcast. Vocês aí de casa, obrigado por acompanharem. Continuem a seguir o nosso canal, as nossas plataformas. Sigam, compartilhem, coloquem gosto e façam chegarmos a mais pessoas. Muito obrigado por hoje. Sagrada Escritura foi o nosso tema. Sr. Padre Francisco, nos leve então a oração para finalizarmos o nosso programa. Muito obrigado e a todos Deus abençoe. Que o Senhor, na sua bondade, dê-nos a sabedoria do coração para conhecermos os seus desígnios e que cada um de nós abra-se ao amor, ao poder de Deus. Cada um de nós procure o bem-estar de todos, cesse as rixas, as dissensões, as perseguições, as invejas. Haja mais
de facto, a compreensão, a solidariedade e que o Espírito do Senhor habite a nossa terra, o nosso mundo, o país, enfim, os governantes e todos aqueles que de facto procuram a honestidade. E que também esse mesmo Espírito os pedimos que cessem as guerras em diversos lugares que nesse momento estão em chama, para que os homens criados à sua imagem, à imagem de Deus, compreendam e que haja mais diálogo, aceitação mútua e pedido de perdão para podermos construir um mundo mais humano, mais cheio de esperança. Por tudo isso vos pedimos, em nome do Senhor que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio A de bênção nós. de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Só mais uma mensagem. Hoje, Dia dos Pais, vamos disponibilizar 10 pulseiras de Pai Nosso aos primeiros 10 pais que comentarem nesse vídeo. Agradecer a todos e desejar a todos um bom Dia dos Pais. Já estou a ver aqui a equipa toda chateada. Feliz Dia dos Pais para vocês também. Vocês que têm filhos. Está a dizer, desde que começou o programa, não estou a dizer nada. Feliz Dia dos Pais e, em especial, o padre que está aqui conosco e os nossos pais também que estão em casa, que hoje tivemos que deixar em função desse nosso trabalho. Muito Feliz obrigado. Dia dos Pais. Pais, estamos convosco. Temos 10 pulseiras de Pai Nosso para oferecer aos primeiros 10 pais que comentarem nesse vídeo. Sr. Padre, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E até a próxima. Obrigado, Sr. Padre.